Sabe quando começa a vir aqueles pensamentos autossabotadores que começa a te frustrar, você começa a achar que não é bom, que não consegue fazer aquilo? E é uma coisa interessante, acredito que vale uma reflexão. Eu faço alguns trabalhos, eu desenvolvo algumas artes minhas, é um tipo de coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre. E às vezes eu tenho esse tipo de pensamento. Há um tempo atrás eu tinha isso com mais frequência, né, com mais intensidade. Eu não conseguia identificar muito bem e interpretar de maneira mais clara essas questões, né? E com o tempo você vai vivendo, você vai aprendendo, você vai errando e aí você vai tendo uma visão mais clara, né, mais transparente das coisas ao seu redor e a maneira como você pensa também. Você acaba superando algumas coisas, né, mediante as situações da vida. E às vezes, quando eu estou executando algum trabalho, né, desenvolvendo ali meu processo criativo, principalmente quando eu vou desenvolver uma arte que a criatividade é necessária, porque tem alguns trabalhos, algumas artes que eu vou fazer e não vai exigir tanto, entre aspas, da minha criatividade, da minha originalidade, porque eu já tenho um tema para seguir, digamos assim, né, uma ideia. Por exemplo, eu vou fazer uma paisagem, né, eu já tenho mais ou menos uma noção da paisagem que eu vou seguir. Eventualmente eu tenho alguma referência, né, para poder estar me baseando ali nos traços, mas quando eu quero fazer um trabalho de criatividade, de desenvolver, estimular a minha criatividade, geralmente eu tenho como base algumas ideias, né, tema, um tópico da arte que eu vou fazer, e outras partes do desenvolvimento da arte eu deixo para eu pensar na hora que eu for desenvolver a arte, né? Então é realmente um estímulo da minha criatividade para dar continuidade à arte que eu vou fazer. Seria mais ou menos assim. Seja nesse tipo de processo de desenvolvimento da criatividade ou de uma arte que você vai fazer, que você já tem uma ideia, né, mais ou menos formada do que você vai fazer, e isso serve para qualquer outra área também, se assemelha na reflexão em si. E aí, quando não fica do jeito que você imagina, né, você está fazendo ali a arte, você está desenvolvendo o processo, e você acaba percebendo que não está do jeito que você estimava, do jeito que você queria, e aí às vezes você acaba se frustrando, né? Muitas vezes você para de fazer, você desanima, fica desmotivado. E é engraçado, porque no meu caso, por exemplo, eu entendo essa questão, eu consigo entender, eu consigo observar, analisar de onde isso está vindo, né, dentro de mim, e como isso está se comportando, né? E tento rastrear de onde está vindo isso, quais são os gatilhos e o porquê, né? Eu começo a me questionar em relação a isso. É um fato, eu consigo entender, né, ao mesmo tempo que eu consigo ser leve comigo mesmo nessa situação, o sentimento de frustração é notório, né? Se torna uma realidade nessa hora. Mas, por exemplo, eu entendo que para eu chegar num certo nível que me agrade, que agrade a mim mesmo, eu teria que praticar muito, eu teria que treinar muito determinada prática ou habilidade. Isso é lógico. Não faz sentido eu me frustrar com algo, ficar chateado com algo que eu praticamente não tenho tanto treino assim, né? Por conta do meu tempo, eu acabo não tendo tempo para executar as minhas coisas, são muitas atividades, né, para tomar conta. E de muito tempo para cá, na verdade, né, de alguns anos para cá, eu vou sempre tentando encaixar tempo para poder praticar as minhas atividades. Então, eu tenho noção, eu tenho consciência, eu tenho a compreensão da situação em si, né? Então, obviamente, eu consigo ser mais compreensível comigo mesmo. Por consequência, eu consigo ter um pouco de paciência. Mas assim, o sentimento de frustração é meio que automático, sabe? Esse sentimento de perfeccionismo, né? Antigamente, era bem mais forte. Essa questão era bem mais intensa nas atividades que eu ia executar. Hoje eu consigo lidar de uma maneira mais diferente.
Mas é uma reflexão bastante interessante, né? Porque você entende como a situação se comporta. Por exemplo, eu posso falar por mim, né? Nessa situação em si, eu entendo toda a situação por completo, né? Se eu pudesse, se eu tivesse como, eu treinaria muito mais, eu treinaria com mais leveza, sabe? Muitas vezes eu não estou tão confortável assim, mas eu vou fazer aquilo, claro, porque eu gosto, mas muitas vezes também porque eu não quero deixar de praticar e eu quero estar ali aperfeiçoando a minha técnica, a minha habilidade, e eu vou ali treinar. Então assim, eu entendo toda a situação, né? Eu compreendo que eu não estou num certo nível para desenvolver certa arte minha, seja no método que eu falei, o primeiro, e o segundo, né? Seja um que já tem ali uma ideia mais ou menos estruturada para você desenvolver a arte, ou seja em um outro tipo de método que você tem uma parte estruturada e o resto você vai utilizar da criatividade para poder desenvolver o resto da arte. Eu acredito que essa segunda maneira, né, para estimular a criatividade é um pouco mais difícil. Tem que ter muita prática, né? Você tem que ter estudado um pouco, né? Isso quando você não tem nenhuma predisposição biológica, né, genética, porque a questão das predisposições genéticas, biológicas, muitas vezes é algo que acontece, né? Algumas pessoas na vida nascem com predisposições a terem mais facilidade para algumas atividades na vida, né? Isso não é um padrão, mas é algo que acontece, né? E essas pessoas também, ainda que elas tenham essa facilidade, elas ainda assim dependem da prática, do esforço, para que, se elas quiserem, aquilo se torne mais eficaz, mais profundo, mais detalhado ainda na determinada atividade que ela está fazendo, né? E aquela coisa, isso também não significa que uma pessoa que não nasce com uma predisposição, um talento, ela não vá conseguir desenvolver determinada atividade. Parando para pensar, eu acredito que nem todo mundo consiga fazer qualquer coisa. Isso aí eu já acho um exagero, eu acho que não é por aí, sabe? Nem todo mundo vai conseguir fazer tudo. Eu acho que a gente tem certas limitações, cada pessoa vai ter uma certa limitação a determinadas coisas, né? E talvez uma certa facilidade em outras. E em algumas coisas, em alguns casos, você vai praticar muito, você vai treinar muito e você vai ficar muito bom naquilo. Então é uma questão bem complexa, é uma questão bem relativa, né? Mas eu quis compartilhar essa reflexão, eu acho uma reflexão bem interessante. Quando você tem algo que você gosta de fazer, você sabe que dá para melhorar bastante, né? É algo que você vê que dá para melhorar, mas muitas vezes pelo tempo, pela quantidade de coisas que tem que se fazer na vida, muitas vezes você não consegue desenvolver aquilo com muita eficácia, com mais tranquilidade, né? E nesses casos eu acho que a compreensão da situação no geral, de si mesmo, e ter um pouco mais de leveza consigo mesmo é essencial para que a gente não fique o tempo todo estressado, né? Porque nessas horas o estresse ele se desencadeia muito fácil, você está empenhado, às vezes você está com vontade, empolgado em fazer alguma coisa e acaba não ficando do jeito que você quer. Então muitas vezes vai ser frustrante, estressante. Então eu acredito que é importante a gente ter um olhar analítico, uma análise, né, uma análise crítica em relação a isso, para que a gente possa compreender de maneira mais profunda, né, e mais complexa, entender como funciona todo o cenário e como nós reagimos mediante ao cenário e à situação. Então é isso, a compreensão é massa, é legal e pode fazer a gente ter uma interpretação mais clara das coisas, principalmente em determinada atividade que a gente vai fazer, que a gente gosta, e que às vezes acaba tendo esse desencontro de percepção, esse desencontro de observação, acredito eu, né? Faz sentido para mim dessa maneira. É isso.